pastor Alex, pela sua família, pela sua esposa, pelas suas 2 filhas, pelo seu filho, e que ele seja teu instrumento nesta noite para a nossa edificação. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, continue de pé, irmão, por favor. Sabe por quê? No mês agora de abril, cadê a pastora? Eu consegui achar o papel. Consegui achar o papel. No mês agora de abril, nós vamos estar focando, fortalecimento na palavra. E aí eu gostaria de perguntar, irmão, quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Amém. Isso, meu irmão. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro do profeta menor. Não é porque ele era baixinho, é porque ele falou pouquinho, mas falou com muita propriedade, irmãos. O profeta Amós, capítulo 8. Aí a gente fala, Amós, tem esse nome na Bíblia, irmão? Você precisa ter mais intimidade. Amós, tem Amós, tem Abacuque. Abacuque é um bom nome para você colocar no seu filho. Já imaginou ele estar na rua? Cookie! Vem, Cookie, almoçar! Rapaz, mas olha, depois que ele crescer, irmão, ele vai querer de repente até trocar. Porque, olha, nem todos os nomes que estão na Bíblia é para você colocar no seu filho. Eu já ouvi. Não sei quem foi que falou. Foi aqui, não foi que falou? Foi quem que falou? Alguém falou isso aqui? Foi o senhor, pastor, que falou? Não. Que nem todo nome que está na Bíblia é para colocar no filho. Serazar. Não, então foi no café de pastor no DNA. Acho que foi o pastor Lívio que falou isso. Nem todo nome que está na Bíblia é para você colocar no... Às vezes tem nome que está ali, é para ficar ali, irmão. Deixa ele ali. Sofonias. Vai botar o nome de Sofon. Sofon, chega Sofon. Aí o apelido do bichinho. Como é que vai ficar? Meu Deus do céu, irmãos. Então tem uns nomes aqui que dá para colocar. Ezequiel, Samuel, Daniel, Joaquim, Aolibá. Aolibá. Mas não dá não, irmão. Não dá não, irmão. Não dá não. Mas vamos lá. Livro do profeta Amós, no capítulo 8 e o verso 11 e o 12. Amós, capítulo 8, verso 11 e 12. Diz assim, acompanhe na Bíblia. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Repita comigo, fome sobre a terra. Não de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Repitam, palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Bendita seja a palavra do Senhor, amém? Podeis assentar, meus queridos. Glória a Jesus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu falei, o mês agora de abril será o fortalecimento na palavra. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: como eu faço para me fortalecer na palavra? Você vai ver que a resposta é muito difícil. Ler a Bíblia. Consultar a Bíblia. Com alegria e com dedicação. Quando você faz isso, você consegue fortalecer a palavra, na palavra. Agora, uma coisa que nós precisamos saber, irmãos, que mesmo num país que nós estamos, que está passando uma crise terrível, crise na economia, crise na educação, crise, meu irmão, na saúde, crise na segurança, vivemos num país, querido, abençoado. E sabe por quê, meu irmão? Porque existe uma liberdade religiosa, grande aqui no Brasil. E essa liberdade, ela dá um direito a você, de você adquirir a Bíblia Sagrada. Você já notou que só não tem Bíblia quem não quer? Só não tem Bíblia quem não quer, irmão. Porque se você aceitar Jesus como Salvador, a igreja dá para você uma Bíblia de presente. Alguém, se você pedir para alguém, irmão, você tem uma Bíblia para mim, ele vai ter um prazer de chegar ali na banca e comprar uma Bíblia para dar para você. Não é verdade? Se você for na rua, você encontra numa banca, até na banca de jornal, você encontra a Bíblia. Até no mercado vende Bíblia. Qualquer lugar você vai encontrar a Bíblia. Só não tem Bíblia quem não quer. E já tem Bíblia, um monte de Bíblia bonitinha, né, irmão? Tem Bíblia com coraçãozinho na capa, com listrazinha, tem com desenhozinho, né? Tem um monte de coisa na Bíblia. Já viu várias Bíblias? Tem Bíblia, meu irmão, de tudo quanto é tipo. Bíblia Thompson, Bíblia Scofield já parou de produzir, mas também tem alguns que tinham a Scofield, Bíblia pentecostal da família, Bíblia dos casados, para o casamento, não é verdade? Mas essa Bíblia não vai funcionar em nada
se você apenas fazer ela de um objeto de identificação cristão. Ou seja, pegar ela, vir para a igreja e ir para casa. E quando chegar em casa, eu tenho um pedestal para minha Bíblia. Quando eu chego em casa, eu boto ela aqui aberta no Salmo 91. Ei, Bíblia não é talismã. Bíblia, meu querido, é um alimento diário para nos alimentar. Nós precisamos entender isso. Não adianta ter uma Bíblia bonitinha, cheirosinha, isso e aquilo, inzinho, e você chegar em casa e largar ela na prateleira, na penteadeira, em cima da televisão, na cama. Se você não consultar a Bíblia, você não vai se fortalecer na palavra. Tem como? E deixa eu explicar uma coisa para você, porque que eu falei que nós vivemos num país abençoado. Você já notou que existe ainda países que estão sobre a opressão comunista, sobre uma opressão maligna terrível, que não podem ter Bíblias. Existem países como aqueles que constituem a janela 10 por 40. Países, meus queridos, terríveis, que pessoas que tinham as Bíblias foram queimados. Eu tive notícias de que pessoas em determinados países, sabe como é que elas recebiam a Bíblia? Pegavam garrafas, colocavam páginas da Bíblia dentro da garrafa e jogavam no mar, e as pessoas encontravam as garrafas para poder ter a Bíblia, meu irmão. A Bíblia era escondida. Só podia ler a Bíblia. Se alguém fosse pego com a Bíblia, era preso, sofria um monte de coisa. Por quê? Era proibido. As Bíblias foram queimadas. Por isso que existiu um cara chamado contrabandista de Jesus, que ele levava Bíblias para as pessoas. E uma vez ele estava levando Bíblia, colocou lá no porta-mala do carro 1000 Bíblias. E quando ele chegou, tinha um diácono com ele. Ele, rapaz, se o cara pegar a gente ali, vai matar a gente. Ele, calma, rapaz, Jesus vai guardar. Mas, meu Deus do céu, tem 1000 Bíblias ali. Ele vai ver, eu vou falar a verdade para ele. A gente vai morrer. Calma, reconhecereis a verdade vos libertará. Fica tranquilo. E quando ele chegou, meu irmão, aqueles policiais, acho que era uns coreanos, se não me engano lá, né? E ele chegou e fez uma pergunta para ele. O que é que ele tinha no porta-mala? Ele falou, eu tenho Bíblia. Meu irmão, quando ele falou, tenho Bíblia, o quê? Tenho Bíblia. Os caras começaram a rir. Fica. Olha o piada. O que você tem no porta-mala? Eu tenho Bíblia. Porque era uma coisa tão terrível que se o cara encontrasse com uma Bíblia na mão, ele morria. Na hora, tinha autoridade para poder matar o cara. E o cara falou que tinha Bíblias no porta-mala. Ela vai lá, pode passar, valeu, depois tu volta para contar a piada. E o cara foi embora com as 1000 Bíblias dentro do carro, irmão. Você está entendendo? Falou a verdade, né? E levou a Bíblia para você ver como é que é difícil para a Bíblia entrar em alguns países aí. E aqui não, meu irmão. Aqui você tem a liberdade para você ter a Bíblia. Amém, né, irmão? Glória a Deus. Mas eu passaria vergonha se eu fizesse uma pergunta aqui. E qual seria a pergunta? Eu vou fazer, mas não quero resposta. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? E eu sei que tem algum filho do Kengo que vai pensar assim, para que eu tenho que ler a Bíblia toda? Sei para que eu tenho que ler a Bíblia toda. Não é verdade? A Bíblia está lá bonitona, mas você nunca leu a Bíblia. O Novo Testamento, pelo menos. Não, pastor, eu leio a caixinha da promessa. Ah, tem que queimar aquele troço, irmão. Você já tirou algum versículo ruim da caixinha de promessa? Nunca. Uma vez eu peguei um por um, não tinha um versículo ruim. Só versículo bom. Né? Os caçadores de caixinha de promessa. Meu irmão, é a Bíblia. É a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Então, meu irmão, mesmo nós vivendo num país assim, abençoado, com essa liberdade, nós temos esse problema. Nós não lemos a Bíblia. E aí, você pode estar com esse pensamento que eu falei, para que ler a Bíblia? E exatamente o que eu quero pregar esta noite. Eu quero dar a você 2 razões. Por que você tem que ler a Bíblia com dedicação e com alegria? Amém? Então vamos falar aqui. A primeira, meu irmão, a primeira razão que você pode, uma dessas razões, eu vou falar 2. A primeira razão que você precisa ler a Bíblia, por que eu devo ler a Bíblia e consultar a Bíblia, é porque ela é o alimento para a nossa alma. Não adianta você passar 5 horas em oração, mas se você não tiver a Bíblia, você não vai conseguir ter vitória na sua vida, irmão. A oração, ela anda de mão dada com a palavra. Oração sem palavra é vazia, e palavra sem oração é vazia. Você precisa trabalhar com os dois juntos e não se separam. Então, meu querido, entenda isso, porque é o alimento da alma. Olha o que diz em Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só que vamos ressaltar uma coisa. João diz o seguinte em seu evangelho, ele fala assim, no princípio era o verbo
o verbo estava com Deus, né? Ele fala isso referindo-se a Jesus. Ou seja, Jesus era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só que verbo, querido, no grego é logos, palavra. João fala que Jesus é a palavra. E se Jesus é a palavra, quanto mais você lê a Bíblia, que é a palavra, quanto mais você lê a palavra, você lê a Bíblia, você fica cheio da palavra. E quanto mais cheio da palavra, se a palavra é Deus, você fica cheio de Deus, meu irmão. Quer ficar cheio de Deus? Leia a Bíblia. Quer ficar cheio da unção? Leia a Bíblia. Quer ficar cheio de fé? Leia a Bíblia. Quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Leia a Bíblia. Como é que você quer ver um milagre acontecer se você não quer ler a Bíblia? Você precisa ler a Bíblia, não é? Precisa ler a Bíblia. E olha, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ser cheio de Deus é legal? Sim ou não? É bom ser cheio de Deus? Sim ou não? Meu irmão, é bom pra caramba, meu irmão. Ser cheio de Deus é muito bom, meu irmão. Você sabe por quê? Porque quando você está cheio de Deus, você atrai as pessoas. Quando você está cheio de Deus, você atrai as pessoas. Lembra de Jesus? Quando Jesus, querido, ele se encarnou em um homem, ele veio. Jesus não falava palavra de político. Jesus não falava palavras, meu querido, né, de outras coisas. Ele falava palavra de Deus. Ele falava, a minha comida é o quê? Fazer as coisas de Deus. Então ele pregava, ele falava do amor de Deus. E o que acontecia? As pessoas iam atrás dele porque queriam ouvir as palavras que ele tinha para falar. Ou seja, Jesus era cheio do Pai, era cheio de Pai, quem era o Pai era Deus. Você também pode ser cheio de Deus. E a Bíblia diz, sede meus imitadores como filho amado, imite a Jesus. Seja cheio de Deus, para que você possa atrair as pessoas para perto de você. Atrai as pessoas. As pessoas não vão atrás de você porque você é bonitinho. Não vão atrás de você não. Elas vão atrás de você à medida que você tiver algo para oferecer. O que você tem para oferecer, meu irmão, para as pessoas? Eu tenho que ter Deus para oferecer. E como é que eu vou oferecer Deus se eu estou vazio? Quando eu estou vazio da palavra, eu estou vazio de Deus. Então eu preciso ler a Bíblia para poder ser cheio de Deus. Então quando você está cheio de Deus, você atrai as pessoas. Por que as pessoas queriam ouvir Paulo? Por que as pessoas queriam ouvir Pedro? Porque eles estavam cheios de Deus. Olha o que diz a Bíblia ainda. Olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, oh meu Deus, olha só, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de quem? Por meu Pai. E aí, olha aqui que Jesus fala. Então, escuta, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Como é que Deus quer manifestar em você? Ele quer manifestar na sua vida te dando vitória. Ele quer manifestar na sua vida te enchendo de glória. Ele quer manifestar na sua vida te dando unção. Mas como é que você vai entender isso se você está vazio da palavra, meu irmão? Como é que você vai se fortalecer? Aproveita agora, meu irmão, que a chapa está quente. Se fortaleça na palavra. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia. Pastor, não é fácil. Quem disse que ler Bíblia é fácil? Fácil é fazer churrasco e comer. Nem fazer churrasco é fácil. Comer o churrasco que é fácil. Agora, meu irmão, a Bíblia não precisa ser fácil. Basta a Bíblia você entender que ela é o alimento necessário para alimentar a minha alma. Amém? Glória a Deus. Ser cheio de Deus é muito bom, irmão, porque atrai as pessoas. Quer ver uma outra coisa porque é bom ser cheio de Deus? Eu nunca vi o diabo perturbar, meu irmão, atacar ou derrubar uma pessoa cheia de Deus. Eu nunca vi. Eu nunca vi, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que é de Deus, quem é de Deus é cheio de Deus. O maligno não toca. Meu irmão. Só vi uma vez Deus autorizando o diabo tocar em alguém. Só que foi quando Jó. Só com Jó. Mesmo assim foi para a glória dele. Depois Deus cancelou isso, acabou isso. Ou seja, o maligno não toca em ninguém. Ninguém que é cheio de Deus, irmão. Você está cheio de Deus? Quem está cheio de Deus, levanta a mão. Eu estou cheio de Deus. Então, meu irmão, se você está cheio de Deus, você está cheio da Bíblia. E aí o diabo não vai tocar em você não, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz, quando passarem pelas águas não te afogarás, o rio não te submergirá, e quando entrares no fogo, a chama não arderá em ti. Ou seja, porque eu sou contigo. Ele é com quem? Com aquele que é cheio de Deus. E aí, meu irmão,
Você está vendo por que é importante você parar de ficar lendo o livro do Game of Thrones? Porque é importante você parar um pouquinho de assistir 3 horas do filme, ou assistir um programa, parar de jogar o Xbox e começar a pegar a Bíblia e ler pelo menos 1 hora de Bíblia. Meu irmão. Porque aí vai ser mais vantajoso para a tua vida. Vai ser mais vantajoso. Cheio de Deus. Eu nunca vi, meu irmão, uma pessoa cheia de... Deixa eu contar um testemunho para você. Uma vez uma mãe caiu na besteira de pegar uma menininha, serva do Senhor, de 12 anos. 12 anos. A menininha lia a Bíblia, meu irmão, né, direto, adorava, gostava demais de ler a Bíblia, orava ao Senhor. E a mãe dela era macumbeira. Eu não quero nem saber porque você se converteu. Eu vou para o centro de macumba, bater as minhas curumbinhas e tu vai comigo. E levou a filha, mãe, não vai dar certo, mãe. Não leve eu não, Jesus está comigo, não tem problema, eu vou levar você comigo, não tem ninguém para ficar, você vai comigo. Levou, olha, burríssimo, levou a menininha, chapa quente, cheio de fogo, cheio de Deus, lá para o centro de macumba. Aí botou a menininha, fica sentadinha aqui. Aí os caras começaram a bater os tambores. Ele começou, meia-noite. E nada de descer o santo lá. 00:30, 1h da manhã, o cara já estava suado. 2h da manhã, nada desceu o santo. Os caras, rapaz, nunca aconteceu dos santos não descer. Demônio, né, irmão? Não descer aqui, o que está acontecendo? Aí a mãe olhou assim, de rabo de olho. Eu sei o que é. Cedinha! Vem cá, Cedinha! Vai embora, toma aqui, vai embora para cá, senão não vai descer santo nenhum aqui não. Mandou a menina embora. Eu falei, mamãe, para a senhora. Você está entendendo, irmão? Quando você é cheio de Deus, você faz o escarcéu no mundo espiritual dos demônios. Eles batem retirada, eles correm, porque eles não suportam quem é cheio de Deus. Onde estão cheios de Deus? Estão aqui dentro. Levanta a tua mão e exalte o nome do Senhor. Aleluia! Cheios de Deus. Cheio de Deus, irmãos. É apenas isso, é só você isso. Cheios de Deus. Fala para o teu irmão, e aí, quer ser cheio de Deus? Leia a Bíblia. Fala para ele aí, quer ser cheio de Deus? Leia a Bíblia. Aleluias. Você é cheio de Deus, irmãos. Tem que ler a Bíblia. Aleluias. Aleluias. Você quer ver a segunda coisa que nós precisamos falar aqui? Por que você precisa ler a Bíblia? Com dedicação, com alegria, não é? Por que você tem que ler a Bíblia? Por que eu devo ler a Bíblia? Porque, meu irmão, a Bíblia ela vai reafirmar quem você é. A Bíblia ela vai reafirmar a sua identidade espiritual. Ei, meu filho, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim: vós sois, o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, mas o quê? Povo adquirido, propriedade exclusiva de quem? Minha? Do apóstolo? Da pastora? Não, de Deus. Você tem a marca registrada do Senhor, meu irmão. Olha aí. Você está entendendo? Quando você se enche da Bíblia, você se enche da palavra, se enche de Deus. E por que você precisa fazer isso? Porque ela vai reafirmar a sua identidade espiritual. Você sabia que quem não lê a Bíblia, ele está em crise de identidade espiritual, porque ele não sabe quem é. Ele não sabe quem é. Quando é fácil você descobrir. Você olha para a cara de um crente e estiver assim, oh, aleluia, rapaz, o dia está ruim, mas Deus vai fazer melhorar. Oh, xarábia. Você vê que o cara é cheio de Deus. Cara, lê a Bíblia. Mas quando você fala, o dia está ruim, tá mesmo, tá ruim mesmo. Mas vai cair um teto na minha cabeça. E acaba caindo, irmão. Acaba caindo. Você já notou isso? O cara fica em crise espiritual. Ele acorda de manhã falando palavras negativas. Chega ao meio-dia falando palavra negativa. Chega à noite e fala palavra negativa. E vai dormir com palavra negativa. Sabe por quê? Porque ele esquece que ele é uma raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Em outras palavras, ele é profeta de Deus. Ele é filho de Deus. Ele é o campeão de Jeová. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Crise de identidade espiritual. Por que isso acontece, pastor? Porque, meu irmão, o inimigo, ele começa a dar um toque. Ele começa a falar na sua cabeça. Começa a botar mensageiros do inferno para dizer mentiras para você. E você vai aceitando. Como assim? Você é um perdedor. Você sabia que você é um fracassado? Nada que você fizer vai dar certo. Você nunca vai conseguir nada. E você vai, meu Deus, eu não vou conseguir nada. E vai aceitando essas coisas, irmão. Vai aceitando.
Daqui a pouco entra a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, sangue de Jesus tem poder, meu irmão? Pelo amor de Deus. Não. Deus não fez ninguém nascer para ser perdedor. Deus não fez você nascer para ser perdedor, meu irmão. É só você ler a palavra do Senhor, se alimentar da palavra, que você vai ver o que Ele está dizendo ali. Ele diz, não te mandei eu, tão somente esforça-te, porque você vai ter luta. Não tenha medo, porque eu estou contigo, e eu te darei a vitória. Ele fala isso para Josué, estarei contigo. Não é verdade? Ele não fala para Moisés, vai, eu vou estar contigo. Ele não fala para Davi. Você lembra de Davi, meu irmão? Davi foi o único que não perdeu a sua identidade espiritual. Quando Davi chegou lá e viu o gigante, rapaz, mas o cara é grande, mano. O cara é grande, mas eu pego ele, eu enfrento ele, eu pego ele, rapaz, eu pego mesmo. E o Davi pequenininho, 1,55 m, sei lá qual o tamanho, né? Um garoto, não tinha nem idade para servir o quartel de Israel ainda, lá com Saul, né? E estava lá. Aí todo mundo, o exército todo, com medo, perdeu a identidade espiritual. Ai, meu Deus, o gigante, vou morrer. E Davi lá na dele, eu vou lutar com ele. Rapaz, mas tu é garoto. Ó, rapaz, eu posso ser garoto, mas a chapa aqui é quente, irmão. E qual é, rapaz? Me leva lá. Aí Saul tentou botar a armadura dele, tentou tirar a identidade de Davi. Toma minha armadura para que a minha identidade real vá para cima de você. Sabe o que Davi falou? Rei, eu ainda não recebi isso ainda. Não é o dia de eu receber a minha identidade real, porque está marcado o dia exato que eu vou receber as minhas vestes real, que eu vou assumir o trono, mas não agora. Agora não, eu vou nesse traje que o Senhor me deu, o traje do servo Davi, o traje do adorador, o traje do adorador Davi, o traje do humilde Davi, o pastor Davi. Então Davi foi como ele estava. E quando chegou lá diante do gigante, todo mundo com medo, todo mundo apavorado, né? O que eles olhavam? Olhava para o gigante, o que eles viam? Porque, meu irmão, quando você está em crise espiritual, qualquer lutazinha para você, meu irmão, é um troço, uma tempestade, é um furacão. Mas quando você está cheio da Bíblia, cheio da palavra, qualquer furacão para você é uma brisa. É assim. É assim, o negócio está pegando lá, e Jonas está dormindo. Não, me joga lá no mar. Jonas lá, meu irmão, né? Em vez de ir para Nínive, foi para Tarso. Ele não tinha perdido a identidade dele. Não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu estou fugindo dele, porque ele é muito bonzinho. Eu queria que ele estraçalhasse com Nínive, mas ele não quer. Então me pega e me joga no mar. Mano, me joga, vai tudo melhorar. Quando jogou no mar, parou. Ele não perdeu a identidade dele. E maior crise, estava dormindo. É assim que Deus quer que você fique. A crise pode estar braba, a situação pode estar complicada, mas você está cheio da palavra, está cheio de Deus. Ele reafirma a sua identidade e você sorri para a hora do problema. É isso, meu irmão. Davi chegou e olhava para o gigante. Todo mundo via uma hidra de 7 cabeças. Davi olhava e começava a rir. Um pirulito. Pirulito? É um pirulito lá, um cabeção grandão, onde umas setas piscando, dizendo, acerte aqui, vire rei, acerte aqui, vire rei, acerte aqui, vire rei. Foi o que Davi fez, tacou a pedra, acertou na seta onde o Espírito Santo marcou e derrubou. E Davi dali foi campeão, meu irmão, porque ele não vivia em crise espiritual. Você está entendendo? Não dá. Quando você aceita as mentiras do diabo, você se transforma naquilo que ele quer. Fernanda Brum já cantava uma música assim, perdido na casa do Pai. Você está entendendo? Existem às vezes pessoas que estão perdidas na casa do Pai. Estão sentadas, vêm na igreja todo dia, mas não vê nada mudar. E sabe por quê? Porque está faltando isso. O ingrediente especial, meu irmão. Por que meu casamento está em crise? Por que teu casamento está em crise? Porque você não está lendo o manual. Aqui ensina como você tratar do marido, tratar da esposa, tratar dos filhos, fazer comida. Até fazer comida a Bíblia ensina. O manual. Mas enquanto você não lê, você vai estar em crise. Fortalecimento na palavra. É isso aqui, meu irmão. É aquilo ali. Lembra que eu falei para você? Eu falei isso nos jovens. Quando eu preguei aqui no Acampa Dentro aqui dos jovens. E vou falar para você também, porque você não estava aqui. Mas eu vou explicar para você. Já viu como é que foi o nosso nascimento? Nosso nascimento foi incrível, irmão. Foi uma coisa tremenda. Aquele dia os anjos bateram palmas. Mas foi uma coisa meio de terror, vampiresca. Vampiresca, irmão. Foi, sabe por causa de quê? Papai e mamãe
Depois que casaram, foi para o quarto, foram fazer amor. Porque todo mundo sabe que você não veio trazido pela cegonha. Porque senão, meu irmão, tinha que ser 4 cegonhas para trazer, porque é pesado, né? Então não foi a cegonha que trouxe, né? Então foi o papai e a mamãe, né? No amor, na lua de mel, autorizada por Deus, pelo Espírito Santo. Aí veio, Deus disse, haja, né? Aí quando haja, o que aconteceu? Milhares e milhares de espermatozoides, aqueles bichinhos pequenininhos, tudo concorrendo para poder chegar lá no óvulo. Só que um só é que chega. E naquela corrida da vida, meu irmão, Deus sabia quem era quem, qual o nome de quem, né? Era o nome de quem? Aí estava lá a pastora Ivete, estava lá, naquele meio ali. E Deus já estava olhando ela. Miguel, olha lá, é ela. Só que Ivete estava lá. Se eu for agora, eu vou. Se eu não for, eu não vou. Tá bom. E eram milhões. E a colocação da pastora Ivete era qual? Talvez 1.900.000. E ela estava lá, eu vou. Estava todo mundo querendo entrar, ela nem aí. Só que Deus grita assim, Ivete! Ô, Ivete! Quem tá? Sou eu, Ivete! O Criador! O Criador! Eu tenho uma obra tremenda com você, Ivete! Comigo! É a sua vez! Corre, Ivete! Ivete o quê? E sai correndo! Aí começa a Ivete, como é que eu vou alcançar? E vai embora. Aí Deus dá graça. Aí Ivete vai correndo. E vai correndo. Aí passa. Aí 1 milhão. Aí daqui a pouquinho vai embora 800. Aí vai 700, 500. Aí Ivete tá, não vou desistir. E vai embora. Ivete, Deus vai lá. E os anjos, Ivete. E os anjos. Ivete está lá. E os anjos gritando, né? E Gabriel era mais animado. Vai, Ivete, vai, Ivete, vai. Gabriel estava a bênção. Aí vai Ivete correndo. Daqui a pouquinho 100. Aí 50. Ivete, eu vou. E tá. Daqui a pouquinho, irmãos, essa insistência da Ivete chegou em segundo. Estava lá, para. Quem ia ser o primeiro? Estava lá os dois, para. Ivete tá. E vinha o outro, tá. E Jesus lá, e Deus lá olhando. Vai, Ivete. Aí daqui a pouquinho Ivete passa. E quando ela vai entrar, errou a entrada. Pá, bateu na parede. Aí o outro, quando vai entrar, Deus, para aí. Aqui não tem passar a perna nos outros, não. A Ivete chegou primeiro. Vai, Ivete tenta, não, Ivete, espera aí. Aí Deus vai empurrar a Ivete, aqui, entra Ivete, caiu. Aí nasceu Ivete. Aí veio Ivete, sentou Jesus. Deus trabalhou na vida dela. Chegou o pastor e quantas vidas foram trazidas para a casa do Senhor através dela? Quanta raiva o inferno ficou quando a Ivete, está lá a foto da Ivete, procura-se, né? Caçada, recompensa, 1 milhão, ou então felicidade do inferno para o demônio que acabar com ela, só que não dá, porque ela é cheia de Deus, ela sabe a identidade dela, você está entendendo? Só que deixa eu falar uma coisinha aqui para você, a Ivete nasceu, quantos milhões e milhões de espermatozoides, que são outros indivíduos, morreram só para ela nascer? Você acha, meu irmão, que nessa corrida da vida, Deus ia fazer um fracassado nascer? Uma fracassada nascer? Não. O simples fato de você ter nascido, você já é um campeão. Já é um mistério tremendo. Entenda uma coisa, Deus não trouxe você ao mundo para ser um fracassado. Deus não trouxe você ao mundo para ser um perdedor, uma perdedora. Deus trouxe você ao mundo para fazer proezas, para fazer coisas grandes. E não importa quem falou de você, ou se em pecado concebeu a sua mãe, porque a minha me concebeu assim. A minha mãe se perdeu com meu pai, com 18 anos, 19 anos, e quantas pragas rogaram para mim, esse garoto vai ser um marginal, esse garoto vai ser um bandido, isso não vai dar em nada. Hoje, meu irmão, para a glória de Deus, eu sou um pastor e conferencista na casa do Senhor. Você está entendendo? Não importa o que os outros falam, não importa o que os outros acham, o que importa é que Deus escreveu a sua história diferente. Guarde o que eu vou lhe dizer. Nunca confunda derrotas com fracassos e nem vitórias com sucesso. Sabe por quê? Porque na vida de todo campeão sempre ocorrerão algumas derrotas. E na vida de todo fracassado também sempre ocorrerão algumas vitóriazinhas. Mas entenda, o campeão ele pega a derrota e faz um trampolim para dar um salto para o sucesso. E o fracassado, ele se acostuma às pequenas derrotas e ali ele morre com aquelas derrotas. Você está entendendo? Deus não fez você para ser um fracassado, Deus fez você para ser um campeão, meu irmão. Não importa as derrotas que você teve, faça dela um trampolim para você ir para o sucesso. Amém?
Quando você se enche da palavra, você não tem crise de identidade espiritual. Então, você precisa se fortalecer na palavra. Deus esta noite quer isso para você, meu irmão. Vamos colocar de pé, vamos orar. Mas eu quero convidar você. Existe alguém aqui em nosso meio, em primeiro lugar, que ainda não aceitou a Jesus ainda como Salvador? Existe alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, ou está afastado do caminho do Senhor, e às vezes você já colocou no seu coração: rapaz, não dou em nada, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço dá errado, parece que eu nunca vou ter uma vitória, parece que eu nunca faço nada certo. Ei, Jesus quer acertar a sua vida, e Ele não cobra nada. A única coisa que Ele pede: me dê acesso à sua vida, deixa eu entrar na sua vida. Então eu quero convidar você. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se desviou da casa do Senhor, eu quero convidar para você vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Entenda uma coisa: se você saiu da igreja por causa de pessoas, você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque você só deve sair de um lugar quando o dono daquele lugar te decepcionar. E eu acredito, irmão, que Jesus nunca decepcionou ninguém. Então eu quero convidar você para retornar a Jesus. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e hoje quer retornar? Dê um sinalzinho assim: eu quero orar por você, quero ministrar a bênção sobre a sua vida. Não tem? Não é evangélico? Não tem? Amém. Então que Deus abençoe você, que Ele conceda outra oportunidade. Mas então eu quero convidar os irmãos. Eu sei que vocês querem receber a oração, eu quero orar por vocês. Vem aqui à frente, irmãos, e eu vou fazer uma oração para a sua vida. Qual oração que o senhor vai fazer, pastor? Eu quero pedir a Deus que venha derramar sobre a sua vida a unção e a graça, para que você possa ler a Bíblia. Você ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, querido, você vai acordar pensando na Bíblia. Você vai acordar pensando na Bíblia. Você vai dormir: rapaz, eu só consigo dormir se eu ler um capítulo da Bíblia. Mas é Deus. E quando você começar a fazer isso, você vai ver que a tua vida vai mudar. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que a tua vida espiritual, ela vai mudar, querido. Ela vai fazer, sabe, uma mudança radical. Radical. Porque é impossível que quando nós nos fortalecemos na palavra, venhamos a estar da mesma forma. Não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. A palavra de Deus é remédio certo para nossas vidas. É remédio certo. Então eu quero orar por você. Eu não sei como é que você está aqui. Eu não sei quantas vezes. Às vezes tem pessoas aqui que não conseguem nem abrir a página da Bíblia. Abriu a Bíblia, já começa a dar sono, já viu? Rapaz, eu não estava com sono, abri a Bíblia, deu sonífero. Não, irmão, não pode acontecer isso. Não consegue ler um capítulo, já está no Salmo 23, já há quase um ano, não consegue sair dali. Deus vai te dar graça. Você não vai só apenas ler a Bíblia, mas vai ter vontade até de estudar mais a palavra. Vai ter facilidade para gravar os textos bíblicos. E quando um amigo perguntar para você: fala de Jesus para mim, você vai falar da Bíblia, do amor de Deus para ele. Eita! Aleluia! Glória a Deus. Você quer receber, meu irmão, essa oração sobre a sua vida? Feche teus olhos, coloca a sua mão no coração. Querido Deus e eterno Pai, Jesus, somos gratos a Ti, porque, Senhor, Tu nos deste, Pai amado, um país, Senhor Jesus, nos colocaste aqui num país aonde, Senhor, sabemos que a situação está tão complicada, mas o céu não está em crise. Senhor, o céu não está em crise, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos ao céu, estamos aqui por um pouco de tempo, porque somos estrangeiros em terra estranha, Senhor. E então, Pai querido, queremos Te agradecer por essa liberdade que Tu nos deste, de podermos ter posse da palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Mas, Senhor, às vezes, Pai querido, a vontade, o desejo nos falta. Às vezes, Pai amado, a falta de tempo, Senhor, ou às vezes o trabalho, Senhor, nos deixa tão cansado que não deixamos ou não reservamos tempo para ler a Tua palavra. E como é importante, Senhor, lermos, porque a Tua palavra é alimento para a nossa alma. Pai amado, uma pessoa que não ler a Bíblia, ela fica desnutrida e torna-se um alvo fácil para o diabo. Mas esta noite, Senhor, eu quero lhe pedir: abre agora a janela do céu, Senhor. Abre agora, Senhor, e vai derramando sobre cada um dos Teus filhos agora, Senhor, a unção, Senhor Jesus Cristo, e a graça. Vai devolvendo a Ele vontade de ler a Bíblia, vontade de estudar a Bíblia, desejo, alegria. Senhor, dá um desejo a Ele tão grande que Ele não venha conseguir dormir sem antes
antes ler um capítulo da Bíblia. Que eu acordar, ele não levante, não faça nada sem antes ler um capítulo da Bíblia. Ajuda teu filho nesta hora. Vai soprando sobre ele, Pai querido. Sim, Pai querido, vento da unção, Senhor Jesus Cristo, para que ele possa sair daqui com esse desejo, porque só assim nós nos fortaleceremos, Senhor, na palavra, lendo, nos dedicando, consultando com alegria e com dedicação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você foi abençoado, meu irmão. Amém. Duas razões para lermos a palavra, para ser fortalecidos pela palavra. Qual é a primeira? A palavra é alimento. E a segunda, nós temos uma identidade espiritual. Acho que você vai ter que pregar de novo, Alex. O pessoal já esqueceu essas duas aí. Pessoal, ele contou a história da pastora Ivete. Aí depois você tem que contar a história da Stephanie e da Estela, porque dois chegaram juntos ali, né? Amém. Deus nos abençoou tremendamente. Vamos orar, feche os seus olhos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre a vida do pastor Alex, sua esposa, pela mensagem que nos traz de edificação, sobre a vida de todos os irmãos que aqui estão, os que participam do culto pela internet e pelo Israel de Deus por essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração, e seja, Pai, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Pastor Alex vai ficar aqui para a congregação se despedir dele. Graça e paz, queridos. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.